boa tarde, boa noite, meu irmão. Eu sou o Hugo, esse é mais um vídeo do meu canal Codinome Cristão. Estamos de volta, né? Ficamos um tempinho sem mandar vídeos, mas voltamos com tudo. Espero que você seja edificado por essa palavra. Se você gostar, se achar que pode edificar a vida de alguma pessoa, compartilha, para que o nome de Deus seja glorificado acima de tudo, amém? Meu irmão, hoje vamos falar de algo que é comum, na verdade, à humanidade, né? Um erro que muitos de nós temos cometido. Acredito que eu já cometi em algum momento, acredito que você possa ter cometido em algum momento, mas temos que modificar esse tipo de atitude. Podemos comparar até com a doença. Eu chamo essa doença de síndrome de Adão. É a doença a qual o ser humano não consegue admitir os seus próprios erros. Busca um culpado, busca alguém em quem colocar a culpa dos seus próprios atos, dos seus próprios delitos. Isso nos enfraquece espiritualmente, isso nos torna pessoas mais pobres de espírito. Deus não quer isso. Deus quer que possamos admitir os nossos erros para que eles sejam remidos. Tanto que a confissão de pecados é um passo bastante importante para que possamos atingir a santidade, que é aquilo que Deus deseja que alcancemos em nossa caminhada. Então, meu irmão, chamamos de síndrome de Adão porque remete ao fato em que Adão e Eva foram descobertos por Deus onde tinham comido do fruto proibido. E no lugar de confessarem o seu pecado, pois Deus é onisciente, onipresente, onipotente, não, eles trocaram culpas. Adão acusou Eva e também a Deus, e Eva acusou a serpente, logo também acusando a Deus. A situação ocorreu no momento em que eles tinham comido o fruto proibido. Deus chegara no jardim e pergunta para Adão, né, ele percebendo que a atitude de Adão e de Eva tinha modificado, percebendo que eles já não tinham mais aquela inocência de outrora, né, estavam vestidos, estavam com vergonha de mostrar-se nus. E Deus questiona Adão o que ele tinha feito. E Adão, de imediato, fala a seguinte palavra: foi a mulher que me deste, Senhor. É ela que fez com que comêssemos do fruto proibido. E aí, Eva prontamente já aponta o seu dedo para a serpente, dizendo que foi a serpente que a ludibriou a comer aquilo ali. Finaliza o episódio com Deus castigando principalmente a serpente, depois castiga a mulher e castiga Adão. Percebemos que todos tiveram culpa. A mulher teve sua culpa, ela não foi forçada em nenhum momento pela serpente a cometer esse erro. Muito menos Adão, que também comeu do fruto proibido por sua espontânea vontade. Essa é uma situação que ocorreu na Bíblia, mas muitas vezes na nossa vida cometemos esse tipo de erro. Às vezes, para não fazer a vontade de Deus, às vezes culpamos o outro. Colocamos o fardo que nos pertence nos lombos de outras pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com a situação. Então, meu irmão, se você quer ser alguém que edifica, alguém produtivo, ser alguém que de fato age em acordo com a vontade de Deus, deixe essa doença de lado. Pare de tomar essa atitude. É necessário que você tenha humildade. Paulo, num momento de divina inspiração, falou o seguinte, que o bem que ele espera fazer, ele não faz. Porém, o mal que ele não deseja cometer, esse sim ele faz. Então veja que Paulo, alguém de Deus, alguém a qual nos referenciamos sempre, foi alguém humilde o suficiente para admitir que existe um conflito entre espírito e carne, e que em diversos momentos a sua carne vai fazê-lo pecar. Então, meu irmão, nós somos humanos e somos passíveis a erros, mas é dever nosso admitir os erros a qual cometemos. Temos que entender que nossa condição é uma condição falha, mas devemos estar prontos para admitir os nossos erros, pois só assim poderemos ser perdoados e principalmente nós poderemos agir de forma diferente. Se nós não conseguirmos admitir nossos erros, se nós persistirmos no que de errado fazemos,
nunca vamos prosperar. Outra passagem da Bíblia que fala sobre isso é a parábola que se encontra em Lucas 18, a partir do versículo 9, é a parábola do fariseu e do publicano. Então, na palavra do fariseu e do publicano, vemos que esses dois homens subiram ao monte para confessar os seus pecados, para falar com Deus na verdade. O fariseu se colocou em posição de exaltação. Disse que era um homem que jejuava, era um homem que orava, que não merecia a sorte que era um homem diferente, que não merecia a sorte daqueles homens a qual o rodeavam. Ele era alguém especial demais, a qual merecia as coisas boas de Deus. Enquanto que o publicano falou uma simples frase, mas foi com certeza mais eficiente do que o seu colega. Falou que Deus o perdoasse, ele como pecador. Ele se colocou na posição de pecador. E aí Jesus, em seguida ao explicar essa palavra, disse que o publicano desceu justificado. Mas o fariseu, a qual se exaltou, não teve a sua justificação. Então é essa atitude que devemos ter, meu irmão. Devemos nos colocar nessa posição a qual temos, a posição de pecador. A posição daquele que admite o erro, mas que não tem prazer mais no erro. A qual está preparado para prosseguir e fazer com que as suas atitudes fiquem diferentes. Amém? Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Fica com Deus.